Olá pessoal, tudo bem? Esse é mais um vídeo da Root Corp. Hoje nós vamos falar do Root Corp Analytics, que é um informativo trimestral da nossa empresa. Hoje nós vamos falar do mercado de escritórios da cidade de São Paulo. E eu já adianto para vocês, nós temos recorde, infelizmente negativo, na absorção líquida na cidade de São Paulo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Root Corp. Hoje nós vamos falar do Root Corp Analytics do segundo trimestre de 2021. E para mim é um prazer estar aqui mais uma vez, podendo compartilhar os dados e as nossas análises com você. Para quem não me conhece, eu sou Marcos Alves, eu sou um dos sócios aqui da Root Corp. Bom, o Root Corp Analytics é um informativo trimestral da nossa empresa. Ele é feito pelos departamentos de marketing e pesquisa da Root Corp. E todo trimestre nós falamos sobre os dados do mercado de escritórios de São Paulo, falamos sobre Rio de Janeiro também, Alphaville e o mercado de condomínios industriais e logísticos de todo o Brasil, principalmente do estado de São Paulo. E hoje, nesse vídeo, nós vamos falar principalmente do mercado de escritórios da cidade de São Paulo. Você pode baixar o Root Corp Analytics no link que vai estar na descrição desse vídeo, ou pode entrar lá também no nosso site, na parte Analytics, e baixar não somente o Analytics desse trimestre, mas também qualquer Analytics histórico desde 2014. Sejam bem-vindos e vamos lá! Falando um pouco agora do mercado de escritórios da cidade de São Paulo. Hoje, o mercado todo da cidade de São Paulo, ele tem cerca de 16 milhões e meio de metros quadrados em edifícios de escritório. E a gente divide esse universo em duas partes. Tem uma parte que nós chamamos de edifícios corporativos, que nós carinhosamente chamamos de edifícios corporate, e uma outra parte que nós chamamos de edifícios office. Office são aqueles edifícios que têm conjuntos menores, salas comerciais menores, normalmente utilizada por profissionais liberais, autônomos ou também por consultórios. Se considerarmos todo o universo de escritórios da cidade de São Paulo, a taxa de vacância em todo esse universo hoje é de 17,49%, que dá mais ou menos, aproximadamente, 2,9 milhões de metros quadrados vagos na cidade. Se nós pegarmos uma média, um tamanho médio de edifício, pegar toda essa vacância de 2,9 milhões e dividir em prédios, nós teríamos o equivalente a cerca de 490 edifícios totalmente vagos. Isso, com certeza, é muito grande, é muito espaço vago, fruto principalmente da pandemia que tem atingido não só o nosso país, mas como o mundo todo. Hoje nós vamos falar principalmente do mercado corporativo, desse universo de edifícios que nós chamamos de corporate. Se nós pegarmos esses 16 milhões e meio de metros quadrados e dividirmos em corporate e office, nós vamos ter aproximadamente 31% desse universo de edifícios office, que dá cerca de 5 milhões de metros quadrados, e os outros 69% de edifícios corporativos ou corporate, que dá 11,4 milhões de metros quadrados. O universo corporativo nós dividimos em classes. Nós temos o AAA e o AA, que nós aqui na Root Corp chamamos de classe A+. Nós temos o A e nós temos o B e C. O B e C nós juntamos e chamamos de outros, tá? Se nós pegarmos só esse universo do A+, que é o AAA e o AA, nós estamos falando de cerca de 15,30% de todo o mercado. O universo A é cerca de 10% de todo o universo, e o que nós chamamos de B e C, ou seja, os corporates B e C outros, ele dá um total de 44% de todo o universo. Falando um pouco da taxa de vacância desse mercado. Hoje, a taxa de vacância desse mercado está em 19,48%. Todo o mercado corporativo, a taxa de vacância de todo o mercado corporativo está em 19,48%. Se nós olharmos um ano atrás, primeiro trimestre de 2020, antes da pandemia, essa taxa de vacância era de 13,22%. Ou seja, nós tivemos um aumento de 6,26 pontos percentuais na taxa de vacância do corporate de toda a cidade de São Paulo, após um ano de pandemia. Bom, pessoal, eu queria dar um destaque, trazer um destaque aqui para vocês em relação ao primeiro trimestre de 2021, em relação à absorção líquida, né? Nós tivemos um recorde negativo na absorção líquida na cidade.
Para vocês terem uma ideia, em um único trimestre, nós tivemos uma redução na ocupação total no universo corporativo em menos 160 mil metros quadrados. Nunca nós tivemos uma redução tão grande em um único trimestre nesse segmento corporativo. Isso representa 1,74% a menos ocupados no primeiro trimestre de 2021, quando comparamos com o quarto trimestre de 2020. Se nós considerarmos agora todo o ano da pandemia, ou seja, desde o segundo trimestre de 2020 até o primeiro trimestre de 2021, um ano completo, nós acumulamos, né, no universo A e A+, quando nós juntamos o A e o A+, junto, nós acumulamos um negativo de 140 mil metros quadrados em um ano e mais 320 mil metros negativos quando nós juntamos o universo B e C do corporativo. Quando somamos todo esse corporativo, o A, A+, B e C, nós temos um total de 460 mil metros a menos de ocupação na cidade de São Paulo durante o ano da pandemia. Quando nós analisamos o impacto que essa absorção líquida negativa teve nos indicadores do mercado de escritórios, principalmente em relação à taxa de vacância, nós percebemos um aumento muito grande nessa taxa. Por exemplo, se nós compararmos pegarmos o universo A e A+, juntos, ele saiu lá no primeiro trimestre de 2020 de 11,34% a taxa de vacância naquele momento e passou agora para 20,12% no primeiro trimestre de 2021. Quando nós pegamos o outro universo B e C, nós tivemos um salto de 14,17% no primeiro TRI de 2020 para 19,7% agora no primeiro TRI de 2021. No RootCorp Analytics nós temos também um painel de tendências. É um painel bem bacana, particularmente eu gosto muito porque no único slide, no único painel, a gente consegue perceber como estão os principais indicadores do mercado. Nós vamos compartilhar esse painel agora com vocês e eu quero fazer uma breve análise aqui com vocês. Quando nós pegamos aqui, por exemplo, o universo A+, que é o AAA e o AA juntos, como eu já falei, nós tivemos um aumento na taxa de vacância. Nós saímos lá do quarto TRI de 2020 de 16,70% e nós passamos agora para o primeiro TRI de 2021 para 20,9%, aumento de taxa de vacância. Em contrapartida, tivemos o quê? A redução da área ocupada na cidade de São Paulo. Nós tínhamos 2 milhões e 26 mil metros quadrados ocupados no quarto TRI de 2020, caiu para 2 milhões e 10 mil. E nós temos outros indicadores, como vocês podem observar. O classe A, por exemplo, o segmento A do corporate, a vacância subiu de 18,24% para 20,49%. E a ocupação caiu de 1.349.000 metros quadrados ocupados para 1.286.000 metros quadrados. Já no outros, nós tivemos também uma queda na vacância, na taxa de vacância do universo outros, de 17,19% no quarto trimestre de 2020, a taxa subiu para 19,04% no primeiro trimestre de 2021. E vocês podem conferir nesse painel outros indicadores que são muito interessantes e que mostram aí, de forma geral, esse comportamento em que a ocupação vem reduzindo, ela está achatada, a ocupação do mercado de escritórios. Isso tem feito com que a vacância, no geral, tenha subido trimestre a trimestre. Seguindo aqui no nosso vídeo, eu quero falar um pouquinho agora dos indicadores por região. Lá no RootCorp Analytics nós temos uma seção que fala sobre os indicadores, alguns dados relevantes por região na cidade de São Paulo. Eu quero destacar aqui a região da Chucri-Zaidan. Ela tem hoje 33% de taxa de vacância, foram entregues 3 prédios recentemente ali no Parque da Cidade, o que fez com que essa taxa de vacância aumentasse, Quando a gente soma, olha que dado interessante, se eu pegar, por exemplo, hoje a Chucri-Zaidan, eu tenho quase 1 milhão de metros quadrados classe A e A+, só na Chucri-Zaidan. Isso é mais do que o dobro, por exemplo, do que tem na Chácara Santo Antônio inteira.
Ou se eu pegar, por exemplo, a Chácara Santo Antônio, até a região da João Dias, por exemplo, incluindo aqueles prédios que estão no entorno da João Dias, mesmo assim a Chucre Zaidan ainda tem uma área, um estoque maior, né? Um estoque muito grande. Outro dado interessante é que o estoque da Chucre Zaidan, ele é o dobro do estoque de Alphaville, né? Então é uma região que cresceu muito nos últimos anos, por isso que tem uma vacância, uma taxa de vacância muito alta hoje. Quero também destacar aqui a região da Nova Faria Lima, que é a primeira que aparece no painel que nós estamos colocando aí na tela, né? Apesar de um ano de pandemia, vocês percebem que a Nova Faria Lima tem apenas 6,32% de taxa de vacância no A+, e 6,71% de taxa de vacância no A, ou seja, uma região primária, uma região muito centralizada, com ativos muito bons, ativos de primeira linha, que mesmo após um ano de pandemia, consegue manter uma taxa de vacância baixa, abaixo dos 10%. Outra região muito importante é a região da Vila Olímpia. Vocês vão perceber que nesse Root Corp Analytics desse trimestre, nós destacamos a região da Vila Olímpia e trouxemos dados mais profundos, mais detalhados da região Vila Olímpia como um todo. A região da Vila Olímpia, para vocês terem uma ideia, tem hoje 125 edifícios ao todo e soma 733 mil metros quadrados de estoque. 18% desse estoque são de edifícios office, pequenas salas comerciais, e 82% são de edifícios corporate. 21% do total são de edifícios A+, AAA e AA, como já falamos, 14% de edifícios corporate A e 47% do todo de edifícios chamados de outros, que é o universo B e C juntos. Se considerarmos apenas o universo de edifícios corporate A junto com o A+, nós vamos perceber que a taxa de vacância subiu na Vila Olímpia de 2,94% no primeiro TRI de 2020 para agora, no primeiro TRI de 2021, para 11,77%, ou seja, foi um aumento significativo. E na outra mão, nós tivemos uma queda na média de preços pedidos. Há um ano atrás, antes da pandemia, a média de preço era de R$ 118,65 por metro quadrado, e hoje essa média de preço pedido é de R$ 106,95 por metro quadrado. Nós tivemos uma queda de quase 10% nos preços de locação de escritórios na região da Vila Olímpia e um aumento de quase 10% na taxa de vacância dessa mesma região. Para ser mais preciso, um aumento de 9% na taxa de vacância. Bom, pessoal, então é isso. Estamos caminhando para o final. Nós vamos encerrar mais esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Quero convidar vocês a compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, com os seus amigos. Você pode baixar o PDF do nosso informativo do Root Corp Analytics no link que vai estar na descrição desse vídeo. Pode também entrar lá no nosso site, na parte Analytics, e você também pode baixar não somente o Root Corp Analytics desse trimestre, mas você pode baixar também todo o histórico. Nós temos desde 2014, trimestralmente, todos os dados desse mercado que nós amamos tanto, que é o mercado de escritórios e o mercado industrial e logístico. Muito obrigado pela tua audiência, pela tua participação e até o próximo vídeo da Root Corp.